Isso que a gente pode dar início, né, Priscila? Sim, claro. Podemos, né? E aí as pessoas vão Chegar. entrando, vão chegando, Sim. né? Sim, Então tá isso. bom. Bom, então boa noite a todos, a todas aqui presentes. É uma honra muito grande abrir essa noite tão especial, né? Começando o mês de dezembro e receber essa palestra de Natal, né? Já entramos na espera do Advento e agora recebemos esse presente tão bonito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que essa hora é um esforço, para o nosso palestrante ainda maior, né? Como foi dito, ele está lá na Alemanha e com 4 horas a mais aí de fuso, né? E então agradecer a presença de todos. Em especial, eu gostaria também de agradecer à Federação, quem nos está apoiando, emprestando o Zoom com essa capacidade enorme, né, de receber muitas pessoas. Também gostaríamos de agradecer a Kátia, né, que está aqui presente, nossa ajudante aqui na escola para assuntos tecnológicos e outros tantos, né, Kátia? Também agradecer muitíssimo o Colégio Micael, por estar nos apoiando também muito fortemente na divulgação dessas palestras, né, para que acesse mais pessoas. E também gostaria de agradecer a dona Riva, que chega assim com esse jeitinho tão meigo, convidando aqui, convidando ali, e acaba revelando as preciosidades aí que a gente tem na nossa comunidade, né? E então queria agradecer de todo o coração. Também gostaria, claro, de agradecer o nosso querido e ilustre palestrante, né, o sacerdote, reitor e sacerdote da comunidade de cristãos, João Torunski, que foi muito gentil em aceitar, né, nos dar esse presente e também aceitou reverter aí as contribuições voluntárias que todos estão fazendo. Então, ele generosamente doou para a nossa associação, né, nossa escola. E então também queria chamar todos que estão aqui. Eu nem me apresentei, né? Me desculpem, meu nome é Priscila. Eu sou professora na Escola Waldorf Berta e Emil Moltke. E então hoje essa iniciativa nasceu aqui no seio dessa comunidade e a gente pede para quem sentir, depois da palestra, sentir que pode contribuir com a nossa comunidade, todas as contribuições serão muito bem-vindas. Tem os dados da nossa conta no convite e também acho que a Renata pode deixar aqui depois no chat o QR Code, se alguém quiser contribuir por aqui, por esse canal, tá bom? Bom, antes de eu apresentar, então, o nosso palestrante, eu queria informar, então, como vai ser um pouquinho o formato da nossa palestra, do nosso encontro de hoje. Como foi dito, o João Torunski teve um contratempo, né, João, e está lá na Alemanha, e lá é meia-noite, e ainda assim ele aceitou estar conosco, manteve o seu compromisso de estar aqui conosco, mas a gente achou por bem que a gente vivenciasse essa palestra mais no nosso íntimo, então nós não teremos um espaço para as perguntas depois, né? Como é de costume, essa noite a gente vai calar mais profundo no nosso silêncio essa palestra, esse presente. Tá bom? Bom, então eu vou fazer uma breve apresentação do palestrante, né, João? Depois você pode acrescentar. Então, João
Eu não sabia disso, foi ver um pouquinho da biografia dele e achei bem curioso que ele se formou em programação de computadores, né? Conhecimento tão atual. E caminha já há bastante tempo na antroposofia, né? 43 anos. Iniciou seus estudos em 1980, lá no Seminário de Sacerdotes em Stuttgart. Foi consagrado sacerdote em 1985 e atuou na Alemanha e assumiu como reitor lá então em 2010. E desde 2015 ele é então reitor da Comunidade de Cristãos da América do Sul e sacerdote da Comunidade de Cristãos do Brasil, aqui em São Paulo. João, acho que agora é contigo. E o tema da palestra, né, é uma palavra, uma frase que ele trouxe para a gente, já ir refletindo antes mesmo da palestra, que é a seguinte: Cristo poderia ter nascido 1000 vezes em Belém, mas se não nascesse dentro de nós, de nada adiantaria. Boa palestra a todos. Obrigado. Obrigado, Priscila. E eu agradeço também muito pelo convite. Espero poder dar uma contribuição. E infelizmente, ainda não conheço a escola, mas talvez um dia tenha a oportunidade de conhecer vocês na escola. E fazer essas palestras. Agora? Agora sim. Estava o tempo todo mudado, é? Eu vou pedir, por favor, então, que todos deixem no mudo, né? Só o João. O João pode, pode deixar, tá bom? Tá bom. E eu não sei como é que está agora a técnica. As pessoas estão vendo a minha imagem ou não? Sim, tá bom. estão vendo a sua imagem só, Tá grande. Bom. Tá bom. Então, obrigado, Priscila, pela apresentação. Obrigado à escola pelo convite. E eu espero um dia poder conhecer a escola, que eu ainda não conheço. Espero hoje poder fazer uma contribuição, que seja algo para vocês. E essas palestras online sempre tem para mim a dificuldade de não poder ver todas as pessoas pessoalmente e ver um pouco a reação das pessoas, né? Mas eu talvez realmente quero reforçar que o que eu posso dar hoje, se der certo, pode ser um alimento espiritual, mas todos nós, e principalmente uma escola como instituição, se enraiza no espiritual, se desenvolve no anímico, nos relacionamentos, mas também necessita do âmbito físico, necessita também daquilo que é possível comprar com dinheiro. E por isso todas as contribuições para a escola são muito necessárias, principalmente nesse tempo de pandemia, onde muitos pais também não podem continuar apoiando as escolas. No mundo inteiro, tem muitas escolas Waldorf que estão fechando, e não só no Brasil, na América do Sul também, aqui na Alemanha existem dificuldades, por isso o apoio também no âmbito financeiro para as escolas, e principalmente para a escola de vocês, é muito importante. E talvez como me falta poder ver a reação de vocês pela palestra, poderia talvez, depois de um tempo, eu vou perguntar quantas doações houve, e aí seria assim como uma possibilidade de ver a reação de vocês de uma forma de quantitativa na doação. Só queria ressaltar um pouco essa necessidade para todos que puderem.
Então, vamos entrar no nosso tema. Nós estamos agora começando a época do Advento, 4 semanas, que é uma preparação para festejarmos o Natal. E essa frase que eu coloquei como título, Cristo poderia ter nascido 1000 vezes em Belém, mas se não nascesse dentro de nós, de nada adiantaria, é uma frase de Ângelo Silesius. Ângelo Silesius foi um alemão. Esse é o nome pelo qual ele é muito conhecido. Ele nasceu em 1624. O nome burguês dele era Johannes Scheffler, mas ele ficou conhecido por esse nome Ângelo Silesius, quer dizer, Silesian é uma região aqui na Alemanha, naquela época, e é como o anjo dessa região de Schlesien, né? Ângelo Silesius. Ele era médico, era teólogo e era um místico. E ele realmente nessas meditações dele, nessas orações, nessa atmosfera mística dele, formulou muitas dessas frases. Ele publicou um livro enquanto ainda vivo, e é um livro somente com esses tipos de frases, o que se diz de epigramas. São sempre assim 2 sentenças, às vezes, mais raro 4, mas são poemas ou frases para se pensar que são muito curtas. E eles têm muitas, é um livro inteiro. E algumas delas são muito famosas, por exemplo, esta. E aí nota-se nesta frase que ela coloca dois aspectos relacionados ao nascimento do Cristo. Tem o aspecto em Belém e tem o aspecto dentro de nós. Então ele coloca que o nascimento, aquilo que nós chamamos de nascimento, pode acontecer em 2 âmbitos. Ou, digamos, aconteceu em Belém, como um fato histórico, e pode acontecer dentro de nós. E nós poderíamos dizer isto que poderia acontecer ou que acontece dentro de nós, o nascimento do ser divino. É o que nós poderíamos chamar do fato místico. Então nós vemos que esse impulso do Cristo, ele tem esses 2 aspectos. E é interessante que Rudolf Steiner escreveu um livro descrevendo esses 2 aspectos. O cristianismo como fato místico. Então a gente vê que neste livro de Rudolf Steiner, ele desenvolve todo um conhecimento sobre esses 2 aspectos do impulso do Cristo. Por um lado, é um fato histórico que se tornou o cristianismo. Por outro lado, é um fato místico, ou pode se tornar um fato místico. Eu quero só mudar algo aqui. Desculpe. Tá, agora. Então, isso pode se tornar um fato místico. E para quem quer estudar mais esses 2 aspectos, do histórico e do místico, eu recomendo o estudo desse livro de Rudolf Steiner, O Cristianismo como um Fato Místico. Agora, olhando para Natal, para a festa de Natal, nós podemos nos perguntar o que tem a ver a festa de Natal com este lado histórico. Então, nós temos todos os costumes e tradições que faz parte da nossa cultura cristã e que se relacionam muito com esse nascimento de Jesus em Belém. O nascimento de Jesus em Belém que formou, então, na história do cristianismo, todas as tradições. E eu não vou hoje me dirigir muito
para as tradições, mas mais para a pergunta: e o que seria o lado místico? Nós poderíamos dizer com a pergunta: o que esse nascimento de Jesus em Belém, há 2000 anos atrás, tem a ver com nós hoje? E aí nós podemos nos orientar por essa frase do Ângelo Silesius, é a pergunta se esse impulso que está relacionado com o fato histórico do nascimento de Jesus em Belém, se esse impulso pode se tornar uma realidade em nós, o nascimento do Cristo em nós. Se nós olharmos para o lado histórico, o que nos apoia a formar alguma imagem do que pode ter acontecido historicamente, nós temos nos evangelhos, nós temos na Bíblia. E é interessante que na Bíblia nós encontramos 2 relatos do nascimento de Jesus, 2 relatos que são bem diferentes. Por um lado, existe o relato no Evangelho de Mateus, e por outro lado, existe o relato no Evangelho de Lucas. E o que pode chamar a atenção, e eu quero me restringir hoje a poucos motivos, que no Evangelho de Mateus, nós temos assim como que no centro, não no centro está o nascimento do Jesus, mas ele é muito pouco descrito. O que é mais descrito são os reis. E são 4 reis que são descritos. Normalmente, quando se fala dos reis, só se pensa nos 3 reis magos. Mas o Evangelho de Mateus nos descreve 4 reis. Os 3 reis magos e o rei Herodes. Os 4 reis têm um relacionamento com o nascimento de Jesus. E no Evangelho de Lucas, nós temos uma atmosfera totalmente diferente. No Evangelho de Lucas, realmente temos a descrição da anunciação para Maria, tem todo o nascimento do João Batista, tem o caminho de José e Maria, de Nazaré até Belém, o nascimento no estábulo e os pastores. Então, nós vemos uma atmosfera totalmente diferente. Então, no nascimento de Lucas, realmente, Maria, o menino Jesus, o nascimento no estábulo, os pastores estão no centro. O que muito mais tem a ver com as tradições de Natal que nós temos até hoje. Depois dos Reis Magos, se formou mais a tradição em 6 de janeiro. Mas o Natal em si se apoia muito mais em tradições que refletem o fato histórico relatado pelo Evangelho de Lucas. Se nós agora nos perguntarmos e o que poderia ser esse fato místico, o que significa para nós esse nascimento em nós? Então, nós poderíamos dizer essa procura que todos nós podemos ter de que o divino, como que o germe divino que está em cada um de nós, realmente cresça e possa nascer. O nascimento do divino em nós mesmos. E qual é a qualidade do divino? Se nós olhamos para o divino, para Deus, então, em toda a tradição, em todos os ensinamentos que existem pela Bíblia, podemos reduzir as qualidades do divino em 3 qualidades, que é, por um lado, força e poder. Nós falamos de Deus como onipotente, quer dizer, Deus tem poder, Deus tem força, Ele pode criar
criou o mundo inteiro. A segunda qualidade é a sabedoria. Deus tem sabedoria. E a terceira qualidade é o amor. Então, nós temos as qualidades divinas do poder, da sabedoria e do amor. E a partir dessas qualidades, Deus criou todo mundo e criou o ser humano. Agora, o ser humano, ele tem uma meta, ele está num desenvolvimento que é único, é diferente do que todos os outros seres da natureza. Porque o ser humano tem como meta que ele se torne um ser que desenvolve a liberdade. Então, essa questão de que nós fomos criados por Deus, como todos os outros seres da natureza, mas que temos como meta desenvolver a liberdade, é uma questão muito difícil. Como que é possível criar uma criatura que tenha liberdade? Eu sempre gosto de mencionar a história do Pinóquio, porque a história do Pinóquio, ela pega essa questão. Como que é possível que uma marionete, um boneco de madeira que está pendurado nos fios do seu mestre, se torne realmente um menino? E essa é, na realidade, a questão do ser humano. Porque como criaturas somente, nós seríamos como marionetes, bonecos pendurados na vontade de Deus. Então, por outro lado, todas as pessoas que têm uma religiosidade provavelmente teriam o desejo de estar completamente unidas com Deus. É muito interessante para mim, um enigma, não sei de onde isso veio na história do cristianismo, este desejo de voltar ao paraíso. Realmente, eu não sei de onde isso veio, porque se ler a Bíblia, não tem nada que nos leva a esse desejo. A Bíblia começa com o paraíso, mas termina com uma cidade, com a Nova Jerusalém. Essa é a meta, chegar na cidade, não voltar para o paraíso. E voltar para o paraíso seria como que querer estar dependurado nos fios da vontade de Deus. Realmente, para nós podermos desenvolver a liberdade, saímos do paraíso. É como o Pinóquio, que ele vai embora. Ele deixa o Gepeto em casa e vai embora, ele foge. E faz besteira, como nós. Vamos fazendo besteira. Mas vamos nos desenvolvendo. Vamos nos desenvolvendo sempre mais e sempre mais, até que um dia nos transformarmos realmente em seres que desenvolveram a liberdade. Com responsabilidade. Porque nós só podemos fazer erros porque nós já temos uma determinada liberdade. E para desenvolver um ser, o ser humano em liberdade, Deus compartilhou no mundo duas das suas qualidades com os adversários do homem. Deus deixou em liberdade uma parte do seu poder e uma parte da sua sabedoria. Então, tanto poder como sabedoria não estão mais necessariamente ligados com o divino. O ser humano, ele tem a possibilidade de desenvolver conhecimento. Por isso que nós comemos da árvore do conhecimento e saímos do paraíso. Nós temos a possibilidade de fazer coisas a partir da própria responsabilidade. Nós temos
a possibilidade de desenvolver conhecimento, a possibilidade de ter uma força de vontade própria. Isso só foi possível porque Deus libertou ou emanou do seu ser, deixou livre no universo uma parte da sua sabedoria, uma parte do seu poder. E esse poder, essa sabedoria que Deus emanou no universo para que o ser humano possa se desenvolver em liberdade, ele compartilhou com os adversários do homem. Então, nós vemos que aquilo que nós, na antroposofia, se diz o lado luciférico, tem muito a ver com essa sabedoria que não está mais em ligação com o divino. E aquilo que nós podemos chamar, ou na antroposofia chamado do lado arimânico, tem a ver com o poder que não está mais em ligação com o divino. E aquilo que Deus não abriu mão, digamos que não deixou de ter uma ligação, ele emana, mas ele não deixa de ter uma ligação, é o amor. Então, sabedoria e poder é possível desenvolver sem ter uma ligação com o divino. Amor, não. A força do amor, se realmente é amor, sempre tem uma ligação com o divino. E assim nós poderíamos ver que o divino, a qualidade do divino, se revela sempre nesse equilíbrio, nessa harmonia entre poder, sabedoria e amor. E o mal, a força adversa, nós podemos, é como uma chave. Se pode sempre ver que é sabedoria e poder aonde falta o amor. Então, realmente, a harmonia de poder, sabedoria e amor nos relaciona com o divino. No momento que nós desenvolvemos tanto sabedoria quanto poder e nos falta o amor, nós estamos na esfera dos adversários do homem. Nós estamos nas esferas de Lúcifer ou Ahriman, nós estamos na esfera do mal. Agora, se nós olhamos para os relatos do Evangelho, para o nascimento do Jesus na Terra, então nós podemos ver que o ser humano se desenvolve nessa esfera de poder desenvolver sabedoria e força e poder, de poder, passo a passo, desenvolver uma liberdade, mas ele não desenvolve neste caminho necessariamente a força do amor. Eu poderia dizer assim, até é necessário nós perdermos esse amor instintivo que ainda existe hoje em nós, por exemplo, em todos os relacionamentos de pais com os filhos. E relacionamento, às vezes, digamos assim, que vem como um instinto de simpatia. Simpatia não é amor, mas é como um rudimento de que é como instintivo, que também na sexualidade nós temos como um instinto que está ligado nas suas raízes nesse impulso do amor. Mas sempre mais, todos esses impulsos vão perdendo esse relacionamento, vão entrando numa esfera de liberdade. E a partir da liberdade, essa é a tarefa do ser humano, de desenvolver liberdade para então, em liberdade, optar pelo amor, optar a querer aprender a amar. Essa seria assim como a meta. E
para que isso seja possível, essa semente, esse germe do impulso do amor, tem que estar semeado em nós. E o nascimento do Jesus na Terra, nós podemos entender o nascimento do Cristo se ligando ao Jesus, nós podemos entender como que nesse momento na história da humanidade foi necessário que esse ser divino, o Cristo, que carrega em si esse impulso divino do amor, essa harmonia entre sabedoria, poder e amor, mas que carrega em si o impulso do amor. Se nós olhamos para a Trindade, nós podemos ver no Pai muito mais o lado do poder, da força criadora do divino. E no Espírito Santo, o lado mais da sabedoria divina. E no Filho, no Cristo, mais o lado do impulso do amor. Então, tanto o lado do Pai quanto o lado do Espírito Santo, eles estão no mundo como poder e sabedoria. Agora, o impulso do amor, ele foi como que semeado na humanidade, semeado na história da humanidade num determinado momento, é como que no Jesus, no nascimento do Jesus e na ligação do Cristo com Jesus, foi semeado esse impulso do amor. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: como todos nós descendemos do Adão e da Eva, se nós olhamos essas imagens mitológicas da Bíblia, e temos toda a consequência, a boa consequência do pecado, de poder desenvolver a liberdade, todos nós estamos nos relacionando com Jesus Cristo como o novo Adão. Então, é possível, agora não de uma forma biológica, mas de um relacionamento espiritual anímico, que essa semente que foi semeada no relacionamento do Cristo com Jesus vai como que se multiplicando em todos nós. E se nós vemos agora o Evangelho de Lucas, então nós vemos no Evangelho de Lucas realmente a, a expressão, a história da Maria, do nascimento do Jesus, dos pastores, é como a história que nos pode dar o sentimento desta semente de amor. Esse menino Jesus na manjedoura, na pobreza, na pureza, é como essa semente de amor que está semeado na humanidade. E provavelmente por isto que todas as tradições do Natal se relacionam ao Evangelho de Lucas, onde nós temos essa festa do amor e da paz e podemos olhar para esse recém-nascido na manjedoura como essa semente do impulso do amor colocada para a humanidade, na história da humanidade. E esse impulso, se nós vemos agora o relato do Evangelho de Lucas, ele acontece em Belém, nesse estábulo, e ele é quase que completamente ignorado pela humanidade, pela sociedade. Ele não é totalmente ignorado porque temos a exceção dos pastores. Mas os pastores são os únicos que percebem que alguma coisa importante aconteceu neste estábulo em Belém. Então, é esse impulso de semear o amor na humanidade que acontece nessa
singeleza, nessa simplicidade, nessa pobreza, nesse estábulo, como que natural com os animais, ele acontece como que despercebido da história da humanidade. Os pastores que estão relacionados, ainda estão tão relacionados com a natureza e que têm a possibilidade de perceber, de escutar os anjos, são os únicos que percebem que aconteceu alguma coisa. E o Evangelho de Lucas nos relata, então, como que os pastores escutam dos anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa palavra glória, que vem do latim, nós também poderíamos traduzir como revelação. Glória é algo como que está iluminando, que está uma fonte de luz. Então, essa glória a Deus nas alturas é como receber essa revelação do divino. O amor como uma revelação do divino. E esse menino é como assim um ponto onde concentra, um ponto físico, o corpo desse menino, aonde concentra todo esse impulso do divino de revelar e semear o amor no coração de cada um de nós. E a consequência que temos quando isto é semeado em nós e nós deixamos que a nossa vontade seja permeada por esse impulso do amor, é a paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E, com certeza, todos nós temos experiências na vida onde algo desta qualidade do amor se revela e realmente a nossa vontade é permeada e surge paz, paz social. O dia a dia, ele é repleto do contrário, da onde falta essa vontade permeada por esse impulso do amor e nos falta a paz. Nós temos todos, digamos, os conflitos destrutivos. Problemas nunca é problema. Sempre é o modo como nós lidamos com os problemas que é o problema. Então, não é assim o desejo de viver assim em harmonia e que não aconteça nada. Isso seria um tédio social, né? Nunca ter nenhuma diferença. Mas ter polaridades pode ser algo construtivo ou algo destrutivo. Então, se ver que essa anunciação para os pastores é como a meta. Nós temos assim como revelação do divino, glória a Deus nas alturas, e se encarna na terra, se encarna no menino Jesus, e pode ser a semente que está sendo semeada no coração de cada um de nós, e quando a nossa vontade é permeada por esse impulso, aí sim surge a paz. Como reage o mundo a esse nascimento do impulso do amor da humanidade? O Evangelho de Lucas nos relata o nascimento do Jesus, que é quase que completamente ignorado pela sociedade, pelas pessoas da época. O Evangelho de Mateus, pelo contrário, ele relata como que este acontecimento é percebido pela sociedade, é percebido pelas pessoas. E como as pessoas reagem a esse acontecimento. E aí nós temos os 4 reis.
eu já falei antes, são 4, não são 3. E nesses 4 reis, nós podemos ver assim como que relatado arquetipicamente as 2 possibilidades de reagir a esse nascimento do impulso do amor. Os reis, um rei, é como o representante da sabedoria e do poder. Nós não temos mais hoje politicamente reis. Eu conheço pessoas que têm o desejo que tivéssemos de novo, porque aí pelo menos tem a esperança que haveria sabedoria. Mas não vamos entrar em temas políticos. De qualquer forma, aquele que rege, ele tem o poder. Ele realmente tem poder. E qualquer político, nós tivemos eleições agora, qualquer político que é eleito, ele tem poder na mão a partir desse momento. E se espera que ele tenha sabedoria, para ele usar esse poder de uma forma sensata para o bem da sociedade. E o rei, como no passado ele era visto, ele realmente é aquele aonde se tem essa expectativa que ele recebe esse poder de reger e que ele tem a possibilidade de ter sabedoria. Por isso que os reis, normalmente, eles sempre têm 2 ornatos, né? A coroa e o cetro na sua mão. Então, esse cetro como um símbolo do poder que ele tem e a coroa como um símbolo de estar aberto, de estar realmente podendo receber a sabedoria. E como reagem esses 4 reis? Os 3 reis magos reagem de uma forma completamente diferente do que o rei Herodes. Então, nos reis magos, nós temos, assim como a qualidade do rei, que a partir da sua sabedoria, reconhece o nascimento do divino. E que reconhece que esse impulso do amor, que está agora representado, que está nascendo neste menino Jesus, reconhece que esse é o impulso que temos que servir. Então, nós vemos nos Reis Magos uma sabedoria que pode reconhecer tanto o fato de que estamos perante o nascimento de algo divino, o nascimento do impulso do amor, e que pode reconhecer que a tarefa dele como rei é servir esse impulso. Por isso, os reis magos, eles sacrificam o impulso do poder e se ajoelham perante o recém-nascido e se colocam à disposição de servir ao recém-nascido. Então, nós temos nos Reis Magos o princípio aonde a sabedoria reconhece o amor como princípio divino que nós temos que acolher e servir, e que tem, a partir desse conhecimento, a força de sacrificar o próprio impulso do poder, de abrir mão do poder e servir ao impulso do amor. E como reage o rei Herodes? Ele reage ao contrário. É, por assim dizer, uma sabedoria que não reconhece o divino no princípio do amor, que não reconhece que a tarefa é servir esse impulso recém-nascido. Muito pelo contrário, que se vê
ameaçado, se vê na sua posição, no seu poder, ameaçado por esse novo impulso que está nascendo e reage com o poder, querendo destruir o impulso recém-nascido do amor. E temos então no Evangelho de Mateus o relato do, como não sei como se diz agora, digamos, do assassinato de todas as crianças recém-nascidas. Então nós podemos ver que no relato dos 4 reis, no relato do Mateus, nós temos agora assim como uma resposta para a pergunta como o mundo, como a humanidade, como nós reagimos ao nascimento desse novo impulso. Porque agora nós podemos ver para nós próprios o lado místico. Todos nós temos em nós essas 3 qualidades. Nós temos em nós sabedoria. Pode ser que um sabe mais, outro menos. Não é uma questão tanto de conhecimento. A questão é realmente se o conhecimento foi digerido e se tornou algo que faz parte de nós, né? Que é realmente uma sabedoria. Mas, de todo modo, todos nós temos a possibilidade de pensar, de reconhecer, de desenvolver conhecimento e a meta de que isso, no decorrer da vida, se torne, de alguma forma, sabedoria. Todos nós temos poder, temos força. Socialmente, uns têm mais, outros menos, mas mesmo que não seja todos os momentos da vida, mas nós sempre chegamos a momentos onde nós temos a possibilidade realmente de tomar decisões. Nós temos o poder. E é lógico que depois vem a pergunta se nós temos a força de vontade de levar isso para frente. Mas, de alguma forma, todos nós temos sabedoria e poder. E todos nós temos em nós semeados esse germe que pode se desenvolver, que pode crescer como o impulso do amor. Existem em todos esse inúmero, digamos assim, esse enorme número de pessoas na humanidade, bilhões e bilhões de pessoas. Eu acho que existem muito poucas pessoas que não se sentem como que inclinados, que não se sentem ligados com o impulso do amor. Todos nós sabemos que nós ainda não aprendemos a amar. Também confundimos o impulso de aprender a amar com o desejo de ser amado. O impulso de aprender a amar não significa o desejo de ser amado. Significa poder amar, independente do como o outro me vê. É interessante que sempre se coloca como um dos mandamentos cristãos, ame ao próximo como a ti próprio. Esse é muito importante e, com certeza, é válido que todos nós desenvolvemos isto, mas isso é algo que foi repetido no Novo Testamento e que já está no Antigo Testamento. Então, amar o próximo como a si próprio, o próximo, aquele que está próximo de mim, aquele com o que eu estou ligado, isso é como que algo que durante a história da humanidade sempre se almejou. O que é novo no cristianismo, que Cristo Jesus falou no Evangelho, é amar o teu inimigo. E aí a gente vê a dificuldade do que é realmente um amor. Desenvolver esse impulso. Mas todos nós temos em nós. E esse impulso de realmente desenvolver algo que tenha a qualidade do amor, ou que pelo menos vai nessa direção. Como que nós reagimos a este nascimento desse impulso na nossa alma? Como que nós reagimos
com a nossa sabedoria e o nosso impulso de poder. Então, nós somos tanto reis, como temos esse germe, essa criança que está querendo nascer em nós. E agora nós chegamos realmente ao momento da liberdade do ser humano, porque nós temos a liberdade de tomar a decisão se nós queremos nos tornarmos reis magos ou queremos nos tornarmos Herodes. A partir da nossa consciência, da nossa sabedoria e a partir do nosso poder, aonde nós somos reis, como que nós acolhemos os impulsos do nascimento do amor, tanto na nossa própria alma, como nas outras pessoas, em relação aos outros, porque todas as pessoas têm esse germe em si. Todos nós estamos como que grávidos, somos Marias, grávidos deste impulso que quer nascer em nós. E todos nós temos a tarefa de, em liberdade, decidirmos como queremos lidar com este impulso de amor. Então, nós podemos ver e talvez ter mais consciência no nosso dia a dia de nos perguntarmos quando surge algo em nós, quando nasce algo em nós, muito, muito, muito singelo, quase despercebido. Será que é possível reconhecer que esse impulso é aquele que devemos servir? E ou será que nós, quando percebemos esses impulsos, nós percebemos que para servir a esse impulso, nós teríamos que sacrificar o nosso poder? E como que uma reação de não querer perder o poder, não querer perder o poder sobre si próprio, mas muito também em relacionamentos sociais, quando nós trabalhamos juntos uns com os outros, quando temos uma tarefa comum, perceber aonde eu estou reagindo porque eu tenho medo de perder o meu poder. Eu reconheço que algo novo está surgindo, mas noto que isso está como que questionando a minha posição, questionando o meu poder. E se eu não reconheço que este impulso que está surgindo, esse impulso que tem a ver com a qualidade do amor, é o impulso que eu devo servir, se eu estou reagindo, mantendo o meu poder, então, podemos talvez, mesmo que seja assim, uma imagem bem pesada, perceber que bem em pouquinho, bem no dia a dia, nós estamos nos comportando como Herodes e matando esse impulso recém-nascido, tanto em nós como em relacionamentos sociais. Mas é possível, e com certeza todos nós temos as experiências de qual qualidade surge em nós ou nos nossos relacionamentos sociais, quando nós desenvolvemos uma atenção para essa qualidade, a qualidade do novo que está surgindo, a qualidade que tem a ver com esse impulso do amor. E nós usamos o nosso conhecimento, a nossa consciência, para reconhecer esses momentos, ter atenção para esses momentos, ter interesse e dedicação de querer
cultivar esses momentos. É uma qualidade bem feminina, de realmente ser Maria. E não é sempre assim que os homens são assim e as mulheres são assim. Existem homens que têm qualidade feminina, existe muita mulher que tem qualidades masculinas. Mas uma tendência, digamos assim, é que a qualidade masculina na nossa alma tem uma tendência um pouco maior de querer manter o poder. E por isso surge uma outra forma de relacionamento social, quando toda uma sociedade, toda uma instituição tem um caráter muito masculino. Então é necessário ter essa qualidade de realmente querer gestar este impulso, querer que este impulso seja dado à luz, querer cuidar deste impulso, servir este impulso. Então nós podemos almejar a sermos reis magos, de reconhecer esses momentos onde um impulso surge em nós e no relacionamento social, o impulso do nascimento de algo novo, que é algo que tem a qualidade do amor. E nesse momento, o grande passo é abrir mão do impulso do poder, sacrificar o poder, abrir mão do impulso de querer ser dono da verdade, como que tirar a coroa da cabeça e deixar ela por um momento do lado. Não querer que aquilo que eu tenho como conhecimento, a minha sabedoria, seja a princípio a verdade. Abrir mão do poder de que aquilo que é a minha vontade, a minha ideia, tenha que ser realizada. Abrir mão do poder e como que interiormente se ajoelhar perante esses momentos delicados na nossa vida, onde surge algo novo com essa qualidade do impulso do amor. E quando nós percebemos que está nascendo algo novo com essa possibilidade, tanto em nós, como nas outras pessoas, quanto nos nossos relacionamentos sociais. E nós podemos reconhecer isso e nos comportarmos como reis magos, abrindo mão do nosso poder, nos ajoelhando e servindo a esse impulso. Aí nós abrimos o espaço aonde aquilo que Ângelo Silesius formulou realmente acontece, que o Cristo, o impulso do Cristo está nascendo em nós e nos leva sempre mais a realmente sermos seres humanos que desenvolvem a qualidade do humano. E esses momentos são como festas de Natal e podem acontecer a qualquer época, em qualquer momento do ano. Que realmente nós podemos dizer, nós festejamos a festa do Natal num dia do ano. Que pelas tradições nós nos recordamos do nascimento do Jesus em Belém. Mas nós podemos festejar o nascimento desse recém-nascido, o nascimento desse impulso do amor em nós mesmos, em qualquer momento da nossa vida. E aí realmente tem um significado para nós. O Natal que pode acontecer em cada um de nós, em qualquer momento da nossa vida, e quando nós podemos nos comportarmos como reis magos, pela liberdade de decidir
abrir mão do nosso poder e servir a este recém-nascido. Eu gostaria de encerrar, então, a minha palestra de hoje com as palavras do Ângelus Silesius. Cristo poderia ter nascido 1000 vezes em Belém, mas se não nascesse dentro de nós, de nada adiantaria. Eu agradeço a atenção de vocês e agradeço novamente o convite. Nós aqui agradecemos muitíssimo Boa pela noite. palestra. Acho que todos saem Boa alimentados. noite, obrigada. Tá. Então, tudo de bom para vocês. Priscila, em nome da Boa escola de noite. todas, digo para você, então, boa noite. Obrigada. Obrigada, João. Tchau mais para uma vez. todos. Obrigada, João. Abraço. Esperá-lo em nossa Abraços. Obrigada, João. escola, viu, João? Tchau. Obrigada. Boa noite. Muito bom. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada, boa Bom noite. descanso. Tchau. Obrigada, João. Boa noite. Lindo, obrigada. Boa noite. Maravilha. Então, mais uma vez, gratidão a todos que estiveram presentes aqui hoje conosco e desfrutaram dessa linda, né, Priscila? Dessa linda fala, desse alimento que é uma palestra de Natal, mas que serve para todos os dias da nossa vida, né? Que a gente olha as sombras com toda essa luz. Né? É sim que essas palavras possam se transformar agora, né? Em sabedoria, em força, em poder, né? E muito amor. Tá bom. Então, boa noite. Boa noite.